Nós conversamos então com a Andressa Souza, que é assessora de comunicação aqui do campus IFCE de Canindé. Andressa, com relação a essa pauta dos intérpretes de Libras, na quinta-feira a TV Canindé soltou uma nota enviada pelo próprio Instituto com relação a isso. E hoje, qual é o posicionamento do Instituto ainda com relação a essa, digamos, temática, essa demanda dos estudantes? Bom, o posicionamento do Instituto permanece o mesmo, porque essa é uma questão que, embora seja urgente, embora ela seja uma demanda urgente, e que o Campus Canindé esteja fazendo tudo que está ao seu alcance, tanto a nível de campus quanto a nível estadual, o IFCE como um todo, porque nós trabalhamos tanto no nível micro do Campus Canindé, na região do Sertão de Canindé, como também o Instituto está presente no Ceará inteiro. Essa é uma demanda urgente que não é só do Campus Canindé, essa é uma demanda de acessibilidade de todo o Instituto Federal do Ceará, e a gente pode pensar também que é uma demanda de acessibilidade de todas as instituições federais de ensino superior. Por que eu digo isso? Porque desde um decreto publicado em dezembro de 2019, diversos cargos do Serviço Público Federal foram impedidos de serem providos. O que é que isso significa? Significa que, embora exista a necessidade, embora exista a demanda nas universidades e nos institutos federais, essas vagas não podem ser preenchidas via concurso público. Dentre essas vagas estão diversos cargos. O meu de jornalista está dentro desses cargos e o cargo de intérprete de Libras também está dentro desses cargos. Então, a gente simplesmente não pode abrir concurso para intérprete de Libras, mesmo que a gente quisesse, mesmo que a gente tivesse orçamento para ter servidor, a gente não pode legalmente abrir concurso. Então, quais são as outras alternativas que o Instituto e outras instituições federais de ensino que estão com esse mesmo impedimento estão tomando? Estamos procurando os meios legais de contratar terceirizados para ocupar essas funções. Só que, até isso, a gente precisa lidar com a legalidade do processo, precisa ser investigado como a gente pode fazer essas contratações de forma legal, de forma que não dê um problema jurídico depois. Porque essa situação do congelamento dos cargos, ela não tem precedente. Então, a gente precisou primeiro descobrir como é que fazia isso. Então, é um processo longo, é um processo demorado, é um processo que vai para a Procuradoria Jurídica do Instituto, ver, está certo isso, então volta, e a gente vai e abre a licitação. Então, atualmente, o Instituto Federal do Ceará, ele está em diversas vias tentando sanar essa lacuna. Uma dessas vias existe uma licitação em andamento a nível de todo o Instituto Federal do Ceará para a contratação de diversos profissionais que trabalham com acessibilidade. É uma licitação para a contratação de 70 profissionais. Dentre esses 70, 51 são intérpretes em Libras. E essa contratação vai atingir os 34 campi do IFCE, e que, obviamente, inclui o campus Canindé. Essa é uma licitação, essa é uma alternativa que o Instituto Federal como um todo está incluído. Por conta própria, o campus Canindé, para se somar a essa licitação, abriu um pedido de dispensa emergencial para a contratação de 2 intérpretes e um cuidador educacional. Esse é um processo que o Instituto de Canindé está liderando por conta própria para tentar acelerar esse processo. Então, seriam 2 intérpretes, além dos que viriam nessa licitação. Além disso, nós estamos com que inclusive já finalizou na quinta-feira passada, no dia 24, um processo de seleção de estagiário de Libras. A gente sabe que o estagiário está na instituição para aprender, para trabalhar e para aprender. Então, esse estagiário ele viria para se revezar no atendimento com a intérprete de Libras, que é a servidora pública, que já está no campus Canindé. Então, a gente já tem uma intérprete de Libras que já faz esse atendimento, mas, obviamente, ela tem as suas limitações, porque, infelizmente, ela é a única servidora concursada no momento que a gente tem. Então,
dentro dos limites da legalidade e dentro dos limites que, infelizmente, a burocracia do serviço público determinam que a gente precisa seguir, a gente está fazendo tudo o que está ao nosso alcance para acelerar a resolução desse problema. Mas, infelizmente, tem coisas que não dependem somente da boa vontade do Instituto de resolver. Tem instâncias que estão acima da nossa que a gente precisa cumprir. Então, em alguns pontos, a gente fica de mãos atadas e tenta desatar o máximo que dá dentro dos limites que a gente tem no momento. Mas ainda assim a gente vê que o campus do IFCE, como você mencionou, está sim tomando as medidas cabíveis até por conta própria, justamente para assegurar essa acessibilidade, essa educação para esses jovens. Até porque a gente sabe que eles não podem ter a sua educação, o seu ensino prejudicado pela falta de um intérprete. Exato. Inclusive, nesses momentos em que elas, de fato, tiveram a educação prejudicada, porque, por exemplo, na semana em que tudo isso veio à tona publicamente para vocês, porque a intérprete precisou se ausentar por motivos de saúde e aí elas ficaram sem aula, não significa que esse conteúdo para elas não vai ser reposto. Não significa que elas não tenham direito a recuperar essas aulas depois. Então, isso também é assegurado a elas. Mas, infelizmente, são limites, são coisas que, às vezes, são colocadas à revelia da instituição. São dificuldades que chegam para a instituição à revelia do que a gente consegue fazer por conta própria. Então, a gente investiga os meios cabíveis, os meios legais, os meios mais céleres, mas a gente enfrenta também diversas dificuldades para colocar isso para frente e acaba sendo considerado como se a gente não tivesse se importando com o problema, quando, na verdade, a gente está correndo em diversas frentes para tentar resolver. Então, assim, a gente está tentando de diversas maneiras conseguir resolver primeiro, vamos nessa, mas não vamos esquecer que ainda tem essa, então a gente está tentando de diversas formas. Só que é de conhecimento público que o serviço público passa por uma série de burocracias internas e externas, e que também é de conhecimento público de que existem interesses para que o serviço público e os serviços públicos de educação, de saúde, não consigam ter recursos o suficiente para atingir o seu potencial máximo, né? Então, há coisas que a gente vai correndo dentro do que a gente consegue, dentro dos limites legais e orçamentários que são impostos à instituição. No mais, Andressa, a gente agradece a sua participação e as informações. Como a gente sabe, toda história possui dois lados. E exercendo o princípio ético do jornalismo, a TV Canindé mostra estes dois lados da mesma moeda. Os estudantes estavam de fato precisando, tinha essa demanda para ter um intérprete de Libras. E a gente trouxe o motivo digamos assim, da falta desse profissional aqui. Muitas pessoas pensam que é simplesmente contratar um profissional, quando na verdade a gente vê que não é. É toda uma burocracia, ainda mais que nesse período de pandemia, a saúde de muitas pessoas foi afetada, como foi o caso dessa intérprete que tinha aqui no campus. Ela teve que ser afastada por motivos de saúde. No entanto, o campus de Canindé não está medindo esforços para garantir a você, estudante, uma educação de qualidade. Como foi informado, aqueles que foram prejudicados logo mais terão esse conteúdo reposto. Então, não precisam se preocupar, porque logo, logo essa situação vai ser normalizada. A gente entende que é uma burocracia muito complicada, mas com o esforço aqui do campus, logo mais os estudantes estarão voltando à rotina normal com intérpretes para assegurar a sua educação. Diretamente aqui do campus IFCE, eu sou João Lucas para o É Notícia.